Só que pode acontecer o oposto. Uma pessoa, por exemplo, morar numa cidade muito pacata e ela sentir que ela está aquém daquilo que ela pode realizar. Ou seja, ela acha que ela pode muitas vezes contribuir, né, com a comunidade, ou contribuir com o seu trabalho e não consegue encontrar um espaço. Né? Então ela pode se sentir deprimida exatamente porque ela sente que ela poderia ser mais do que ela está conseguindo ser. Ela começa com uma frustração e pode ir para depressão, digamos assim. Isso, né? é aquela velha frase, né? O verdadeiro herói é aquele que segue o próprio caminho. Então é complexo imaginar, a cidade grande é melhor, ou o interior é melhor, depende da pessoa. Né? Depende do que ela espera para a sua própria vida. Às vezes tem gente que gosta de passar uma temporada, né? Fazer uma experiência. E algumas pessoas conseguem conciliar quando as cidades, como a gente mostrou hoje, de Ouro Branco, algumas cidades são bem próximas à capital. Sim. Isso facilita muito, né? Quer dizer, em 1 hora, 40 minutos, Com certeza. 1 hora e pouquinho, a pessoa já está na capital, ela pode, como a Camila ali, que a gente viu na matéria, ela trabalha em Belo Horizonte e vai todo fim de semana ali descansar, recuperar as energias com a mamãe, com a família. O que também não deixa de ser um privilégio, não é, Moacir? Porque a pessoa está aproveitando o que a capital tem em relação aos estudos, ao trabalho, ao crescimento profissional ou esportivo em alguma área, mas também ela pode ter esse deslocamento fácil, o que algumas cidades não possibilitam, porque algumas cidades são bem longe das grandes capitais, né, das capitais, então, dos grandes centros. Elas vai ter uma dificuldade muito maior ainda. Sim. Mas a gente também tem, que a gente pode falar, né, algumas cidades do interior que são cidades muito grandes e desenvolvidas. Será que elas ainda estão mantendo aquela carinha? A gente tem, por exemplo, no Triângulo Mineiro, que cidades maravilhosas, prósperas, Uberlândia, Uberaba, aquele desenvolvimento todo. Será que elas mantêm ainda aquelas características de cidades do interior? Você tocou num ponto muito importante, isso me fez lembrar, inclusive, uma definição de alta performance. Né? Uma pessoa que ela está, de fato, conseguindo construir um caminho muito poderoso para si mesma. Né? Diz que a alta performance é quando o bom estresse, né, o rompimento dos próprios limites, encontra a recuperação, o descanso e a qualidade de vida. Tá? Se eu pensar sempre só em estresse, eu posso entrar num período de esgotamento, de fadiga, né? Tá? É igual, por exemplo, a pessoa que ela quer ficar forte. Ela vai para a academia, no primeiro dia pega um peso de 10 quilos, no segundo 15 quilos, no terceiro 20, no quarto 25, pronto. Ela vai ter uma distensão, uma lesão, ela vai ter que parar de fazer exercício. Tá? Agora, ficar só também na qualidade de vida pode ser um desafio. Por quê? Dependendo da pessoa, ela fica na zona de conforto. É verdade. Então, eu quero ficar forte. Primeiro dia, 10 quilos. Final do 6º mês, 10 quilos. Final de um ano, 10 quilos. Não estou estimulando. Não tem resultado nenhum. Não estou fazendo estímulo nenhum. Tá? Então, o atleta, geralmente, ele desenvolve muito bem esse equilíbrio. Né? A pessoa que quer realmente, né, ter uma musculatura mais forte, o que ele faz? Né? Ele estimula a musculatura, né? Onde que, na hora que ele puxa o peso, ele está rompendo as fibras musculares, só que no dia seguinte ele descansa. Então, achei interessante esse paralelo que você fez, que é aquela pessoa que muitas vezes ela consegue alternar esses momentos. Às vezes trabalha na cidade grande, mas ela tem no fim de semana a oportunidade de ir para a casa da mãe, né? Ou tem um sítio, alguma coisa. Então, esse é um ponto muito interessante, que seria o caminho do meio. Tá? Onde que um complementa o outro. É verdade. A gente está citando aí a questão de sair um pouquinho, algo que ajuda muito a quem está na cidade grande, não tem jeito, a vida dele é ali mesmo, ele vê o futuro dele é ali naquela cidade grande, naquele estresse todo, como todas as capitais, a maioria, não todas, mas a maioria das capitais do Brasil estão seguindo o mesmo curso, cada vez o trânsito está pior, a violência, infelizmente, também não está com cara de que vai diminuir, a gente ora e torce para que todos os nossos governantes olhem com mais carinho ainda, né, para isso, que está realmente algo muito complicado no Brasil. As leis precisam ser revistas, é outro assunto, né? Mas a gente só está citando aqui. Tem gente que olha para o futuro e sabe, olha, meu lugar é aqui mesmo, eu acho que eu vou morrer aqui. Mas ele tem essas e outras atitudes que podem sempre trazer essa recuperação que você disse.
Se ele não tem um sítio, ou meu marido, por exemplo, que nasceu e cresceu na roça, ele já é a última coisa que ele escolhe é o sítio. Ele não gosta muito de sítio. Viagens, né? Escolhe uma viagem, né, Moacir? O que mais as pessoas podem fazer? É importante, por exemplo, quem mora numa cidade grande e vive na cidade grande e não tem essa oportunidade de estar sempre saindo, ter um hobby ou praticar uma atividade física ou também se parar um pouquinho, saber, eu tenho que parar um pouco, eu tenho que fazer uma viagem para um lugar que eu gosto para eu desestressar e recuperar? Sim, tem um americano chamado Tom Schwartz, que ele escreveu um livro que ele fala sobre a importância de instituir na nossa rotina rituais de recuperação. Pensando nessa questão aí do bom estresse, mas da qualidade de vida e recuperação. E esses rituais podem ser atitudes simples do dia a dia que geram um conforto maior, né? Que geram uma recuperação. Por exemplo, tá? Eu estou me lembrando de uma cliente minha que ela passou a refletir um pouco melhor e passou a se permitir dar aquele cochilo de 20 minutos depois do almoço. Por quê? Na verdade, o organismo dela, como ela acordava muito cedo, tinha um ritmo mais vespertino, o organismo, depois que ela almoçava, tinha uma baixa de energia muito grande. Só que a crença dela é que não pode dormir, porque, né, poxa, tá luz do dia. E ela começou a perceber que 15, 20 minutos de sono depois do almoço a recuperavam de uma forma, né, fenomenal. E ela passou a aceitar e passou a incluir isso na rotina dela. Daqui a pouco a gente vai também escutar, né, falar sobre alimentação natural. Né? Eu me lembro de outro cliente também que ele parou e falou, peraí, eu não preciso almoçar todos os dias no próprio escritório. Ele acabava almoçando no escritório, pedia alguma coisa e almoçava. Ele entendeu que o fato dele se permitir pegar o elevador, descer, atravessar a rua, né, e ir para um restaurante, né, com um ambiente mais agradável, aquele fato, aquele momento era muito precioso para ele. Para recuperação. Exatamente. Então, aquela história, como é que você pode inserir atividades físicas, né, regulares? Né? Ao contrário do domingueiro, né? Aquele que ele, né, se mata de trabalhar durante a semana e no fim de semana diz que pratica esporte. E é mais perigoso ainda, exatamente, né, para a saúde. Né? Ou seja, o que eu posso passar a ter na minha rotina que me recupere, aquilo que realmente me dá prazer, né? Aquele momento em que eu possa estar, né, de bem, né, alinhado com essa questão do mental, do emocional e do físico. Como é que eu posso me realinhar? Verdade. E, por outro lado, aquele que mora no interior, aquele que não é acomodado, mas que tem sonhos, que tem ambições, que de repente o lugar onde ele mora não pode proporcionar para ele, também pode encontrar esse escape aí. De que maneira, Moacir? É sempre ele procurando desafios, né, à altura das suas expectativas. Tá? Então, muitas vezes, ele pode até criar um novo projeto dentro da sua cidade, né, ou pode pleitear junto a uma parceria, ou até mesmo uma entidade pública, alguma coisa que ele possa fazer a mais. Ou seja, ele pode se envolver em outras atividades, né, além que ele faça. Tá? Agora, é claro que, às vezes, né, a opção pode ser... Eu moro numa cidade muito pequena, de repente eu vou fazer algum trabalho numa cidade, que não é uma capital, mas uma cidade um pouco maior, né, que está próxima, nas redondezas. Verdade. E outra coisa também que ajuda muito hoje em dia é a internet, né? Através da internet, onde ele estiver, ele pode fazer grupos, contactar pessoas, ali onde ele estiver ele pode ajudar outras pessoas, né? Ele pode, com certeza, em todos os lugares existem pessoas que precisam de ajuda de alguma forma, né, de um ombro, de uma ajuda material, de um trabalho social. Quer dizer, existem muitas coisas que onde a pessoa estiver, seja uma cidade grande ou pequena, ela pode fazer. Na cidade pequena, às vezes, ela tem até mais tempo de fazer, né, Moacir? Por exemplo, tem alguns serviços que hoje podem ser prestados em qualquer lugar do mundo apenas via internet. Verdade. Né? Tem pessoas que trabalham, né, para grandes empresas de TI, de tecnologia da informação, que muitas vezes trabalham na sua casa. Verdade. Bom, se eu trabalho na minha casa, eu posso trabalhar, inclusive, no campo. Lugar. Tá? Né? Às vezes, um contador, inclusive, ele pode prestar um serviço de contabilidade, né, dentro da sua casinha ali, num lugar bem tranquilo. Verdade. O psicólogo ainda não, né? Ainda não. Por enquanto não, né, Moacir? Já há algumas iniciativas, sim. Né? Mas, de fato, a questão
da inter-relação, né? Ou olho seja, no olho ali. o olho no olho, né? O presencial, ele faz a diferença. É, com certeza. A gente nunca, nem profissionalmente, profissionalmente sim às vezes, mas pessoalmente nas nossas relações, nunca pode substituir ou deve substituir a relação interpessoal, o contato visual, toque físico pela internet. A internet ajuda muito, mas não, muitas pessoas estão substituindo e estão tendo problemas até, não é? Que a gente pode falar um outro dia, numa próxima vez, porque infelizmente nosso tempo acabou hoje, Moacir, mas eu quero te agradecer, foi ótima a nossa conversa, tenho certeza absoluta que a gente chegou à conclusão que isso é algo pessoal mesmo, né? A escolha deve ser feita de acordo com cada um, cada sonho, cada objetivo, tanto pessoal quanto familiar, deve ser analisada. O importante é procurar estar bem onde estiver, não é? Exatamente, né? É importante encontrar o seu próprio caminho. Isso. Muito obrigada, Obrigado querido, pela sua presença.